Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos, um tempinho, né, sem postar vídeos aqui. Então hoje retornando às atividades do canal e o que mudou, né, durante esse período aí que nós tivemos uma forte alta em relação a Ibovespa e alguns ativos também de qualidade. Vai faltar ação, a maré virou aí para ativos brasileiros, então nós tivemos também contínua queda no dólar, né, em relação a moeda brasileira e o dólar em queda, Ibovespa hoje batendo 130 mil pontos, JP Morgan na semana passada recomendando o Brasil, além de algumas ações sendo grata surpresa aí para a Faria Lima, tá? E também a Caixa Seguridade com oferta oficial de ações. O que nós tivemos hoje como comportamento, né? Caixa Seguridade voltando aos R$ 16, Semin 3 na casa aí dos 6,29, né? Nós estávamos cobrindo aqui no mês passado Semin nos R$ 5. BB Seguros mantendo nos R$ 40. Vale chegou a oscilar um pouco e caiu nos 53 e agora hoje fechou no pré-fechamento, aliás, foi para os 57. ISA Brasil pós-dividendos, né? É importante lembrar que dia 21 agora tem o pagamento nos R$ 23 e ENG Brasil nos 35 que vinha negociando. Vamos começar falando aqui então. JP Morgan eleva recomendação para a Bolsa Brasileira e cita mudança de regime nas eleições de 2026. Aqui em novembro, né? Qual que era a recomendação do JP Morgan em relação ao Brasil? JP Morgan rebaixa Brasil ao ver mais do mesmo e agora prefere ações do México na América Latina. Então, quantos meses nós temos aí de diferença para essa mudança de tom? Nós temos aí cerca de 4 meses, né? 4 meses incompletos ainda, em que a mudança de tom do JP Morgan em relação à Bolsa Brasileira. Ah, Felipe, a precificação sobre aí está elencada em relação a uma eleição, possível eleição do Tarcísio, em relação a uma mudança de governo. Pessoal, muito cedo para falar, tá? Claro que 2026 é logo ali, mas muito cuidado porque nós temos ainda algumas acréscimos, né, na taxa de juros. Nos próximos capítulos nós teremos no mínimo aí dois aumentos na taxa de juros. Nós temos ainda, né, uma alta contínua de inflação no curto prazo e mesmo assim eu não vejo o governo atual derretendo como era-se de esperar, tá? Fora a questão da direita não ter definido 100% o seu candidato. Vamos acompanhando com maneira pragmática, né? É importante manter sempre o seu pensamento e ganhando dinheiro também com o seu pensamento, sem ser aí fanático, tá? Ou cego em relação aos fatores que vão ocorrendo. Sobre Semin, no 6,29, na semana passada ela divulgou resultados que chamou a atenção do mercado pela surpresa, né? Lucro atingiu aí 2 bilhões, tá? Superando a expectativa do Itaú BBA, tá? Uma alta de 70% em relação ao trimestre anterior. Alavancagem financeira controlada, alta também do minério de ferro e, né, com isso, Itaú mudou o seu preço-alvo de 4,20, tá? De 4,20 para 5,50 em relação aí a últimas, né, recomendações para Semin 3. Então, um papel que é de qualidade, vamos manter na carteira e, né, com essa alta do minério de ferro, um dos ativos, né, que ganha com a taxação de alguns países, né, porque você vê a China buscando mais também desse minério e os Estados Unidos fazendo essa taxação, seria um fator benéfico para nós, investidores de Semin 3 no longo prazo. Outro ativo é a Vale, no 57, que ainda, para mim, está com um papel, né, bem precificado para entrada, ainda dá oportunidade de entrada, pode cair mais, pode recuar ou pode ter aí algumas sequências de altas caso entre mais capital em Brasil, né? Entrada de gringo, capital gringo em Brasil. Lá fora nós temos inflação alta, o que colabora também para a entrada de mais capital gringo aqui nas ações brasileiras. Um ativo que chegou a subir mais e hoje deu uma recuperada nessa alta foi o Banco do Brasil, mas com a Datacom, né, na semana passada e reta final da semana passada pós-dividendos, o Banco do Brasil chegou a negociar nos 26, 27 reais, dando ali também uma oportunidade de entrada, né? Hoje nos 28,46. Nesses últimos 5 dias dá uma alta de 4%, porém não é uma grande alta em relação ao que vinha ocorrendo. É importante lembrar que na próxima semana nós teremos
nessa semana, né, nós teremos pagamento de proventos do Banco do Brasil aos seus acionistas, tá? É aquele dividendo de março e logo, logo novos anúncios de proventos, pensando aí no início, né, da reta final desse semestre e também pensando no segundo semestre de 2025. Caixa Seguridade, né? Então, Caixa Seguridade, a oferta de ações foi definido o número de ações. Houve aí no meio de tudo isso um bloqueio, né, em quantidade de ações em relação ao controlador, a Caixa, por quê? Por causa de um fator extrajudicial, né? Então aí mais de 119 mil ações serão alocadas para fazer o pagamento de medida judicial que a Caixa deve, né, para aí esse indicador na justiça, tá? Enquanto isso, o número de ações que deverão ser negociadas pensando na oferta de ações serão 82.380 para os seus acionistas aí, sendo ainda definido o preço, tá? Em relação a tudo isso e data também em relação a tudo isso, tá? E nós vamos cobrir aqui de perto toda essa oferta de ações, uma oferta de ações que deve fazer preço, ao menos no médio e curto prazo, na Caixa Seguridade. Lembrando que as condições, né, são estabelecidas muito bem pela CVM. Isso também será marcado pela atuação de bancos de investimentos no papel, nos dando a oportunidade, quem sabe, de comprar a um preço melhor do que o preço de tela hoje, né? Vamos aguardar em meio a tudo isso. A oferta de ações não beneficia o acionista minoritário, ao menos no curto prazo, tá? Não beneficia porque você pode ter ali uma liquidez maior de ações nas mãos de especuladores e tudo mais, tá? Além disso, é importante mencionar que no médio e longo prazo, também o ativo ele ter poucas ações nas mãos de poucos investidores também não beneficia o acionista, tá? Então, o que é necessário? Um equilíbrio, deve haver um equilíbrio, acionistas que acreditam muito bem no ativo no médio e longo prazo e não simplesmente estão para fazer, né, o pulo com as ações, pegar aqui e depois vender mais à frente sem comprometimento ou votar ali talvez em um conselho sem comprometimento com a empresa, tá? Então, é importante lembrar isso que ter poucas ações nas mãos, aliás, muitas ações nas mãos de poucos investidores é ruim, porque caso ocorra ali uma queda brusca de ações, eles vão realizar o OPA, tá? E toda a tese de investimentos é jogada de lado. E ter também muitas ações, né, em circulação de maneira desfreada, ocorrendo aí simplesmente nas mãos de especuladores, é ruim porque você pode ter ali um outro fundo que não tem nada a ver com a empresa, simplesmente comprou por pura especulação e depois irá realizar a venda, tá? Então, esse é o meu entendimento em relação a essa oferta, fora que você pode ter ali um desequilíbrio no preço do papel, tá? Vamos acompanhar de perto, de maneira tal, torcendo para o preço ser interessante no médio e longo prazo. No mais, pessoal, esse é o vídeo, tá? Vamos voltando aí ativa no canal Olho nos Dividendos e logo, logo também estaremos no canal principal, O Gerador de Riqueza. O vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta e comente a sua opinião em relação aos ativos aqui mencionados.